Gostaria de pedir aos irmãos para abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 42, versículo 10. Aleluia, Jesus. Jó 42, 10. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos tendes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condearam dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 carneiros, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira, aleluia, Jesus, o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Quésia, e o nome da terceira Querem. Aleluia, Jesus. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia, Jesus. Jó foi um servo que ele recebeu as maravilhas de Deus. Ele prosperou porque ele perseverou, ele acreditou. Mesmo ele passando por aquelas provas, ele estava firme na presença do Senhor. Ele estava ali firme, orando por aqueles, até pelos que ele não conhecia, mas só por ele estar orando, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele fortaleceu ele e lhe deu vitórias. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Meus irmãos, é por isso que na palavra de Deus fala que quando nós estamos na presença de Deus, às vezes vem algumas coisas, como eu posso explicar? Às vezes vem algumas provas que você fala que às vezes não suporta. Mas, meu irmão, Deus não deixa você passar prova que você não suporte. Às vezes você se acha fraco, pode ser porque você não esteja orando, porque você não esteja pedindo ao Senhor para Ele te fortalecer. Por isso, meu irmão, quando você estiver passando por necessidade, por alguma coisa que você acha que é uma prova, você está dizendo que está passando por uma prova, ora a Deus, que Ele vai te ajudar, meu irmão. Ele vai te erguer. Ele vai fazer do mesmo jeito, Ele vai fazer na tua vida do mesmo jeito que Ele fez na vida de Jó. Ele multiplicou os bens de Jó. Aleluia, Jesus. Quando você está passando por provação, é para Ele te aprovar.
E desde da hora que Ele te aprovar, Ele não vai te deixar passar por misérias nenhuma, Ele não vai te deixar passar por provação nenhuma. Mas diz a palavra de Deus que para Ele aprovar, primeiro Ele tem que provar. Então, meu irmão, o Deus, nosso Deus, Ele não deixa que você passe por uma prova que você não suporte. Pode ter certeza que você suporta. Dentro de você, você vai encontrar aquela força. Dentro de você vai encontrar aquela força para ficar firme, para ganhar, para ficar firme na presença do Senhor. Às vezes nós passamos por algumas coisas porque você se sente fraco para estar orando por você mesmo. Deus toca no coração dos irmãos, eu creio, eu acredito que Deus toca no teu coração para estar orando por um irmão, para estar orando por uma pessoa que está precisando de oração. Às vezes você olha com o olho da carne e você diz: por que está vindo em minha mente para me orar por esse irmão? Ele parece ser tão maravilhoso, ele parece estar tão bem, mas você não sabe o oculto, o que está acontecendo com a vida sentimental dele, com a vida espiritual dele. Só o nosso Deus, só o nosso Senhor, Ele sabe o que o irmão está passando. Por isso que Ele toca no nosso coração para a gente estar orando pelo irmão. E quando a gente ora por um irmão, meu irmão, pode ter certeza que quem vai receber a vitória não é só ele, não. Deus olha para você e se agrada de você, por você se preocupar com o teu irmão, por você se preocupar com o jeito que o teu irmão está vivendo, por você se preocupar pela dificuldade que o teu irmão está passando. Quando você ora pelo teu irmão, você automaticamente está recebendo a tua vitória, o teu galardão. Porque essa vitória, meu irmão, a tua oração, com a tua oração, Deus, o nosso maravilhoso Salvador, Ele não vai dar a vitória só para aquele a quem você está orando, a quem você está pedindo para Deus abençoar. Ele vai te dar a salvação, que é o primeiro, a maravilha. Ele vai te dar a salvação. E automaticamente Ele vai te dar a tua vitória, meu irmão. Acredita, meu irmão. O livro, esse maravilhoso livro, a Bíblia Sagrada, as maravilhas que ele tem e que está ensinando a gente a cada dia, os nossos pastores, eles passam para nós algumas coisas que a gente não consegue entender, mas Deus tenta passar para nós no dia a dia. A cada coisa que você passa no dia a dia, Deus quer passar para nós também, para você recorrer à Bíblia, que é o nosso maravilhoso dicionário da vida. Quando você passa por alguma provação, alguma coisa que você acha que não é de Deus, eu creio que o Senhor, Ele vem na tua mente, no teu coração, Ele pede para você abrir um versículo, e você vai lá e você encontra a resposta. Não é, meu irmão? Você encontra a resposta. Por isso, meus irmãos, que é bom a gente seguir os mandamentos, a gente fazer o máximo possível para a gente estar na presença de Deus, na presença do Senhor, para a gente estar orando a cada dia mais, nem só por nós, nem só por mim, eu quero dizer, para mim estar orando nem só por mim mesmo, para eu estar orando pelos irmãos. Porque, meu irmão, primeiro nós temos que orar pelo nosso irmão. A gente tem que ver o nosso irmão firme na presença de Deus. A gente tem que estar vendo o nosso irmão se alegrando com a maravilha que Deus faz. Que ali, meu irmão, você vendo o irmão sendo vitorioso, você vai crescer a sua fé também. E quando a gente está meio triste, vamos lembrar do que o nosso Salvador passou. O nosso Senhor Jesus. Vamos ver, meus irmãos, que ali em João 3,16, aleluia, Jesus, onde diz que o nosso Salvador, que o nosso Pai, o nosso Deus, aqui em 3,16, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, olha o amor que Deus tem por nós. Ele deu o Filho dele, o Senhor Jesus. Ele deu o Filho dele para morrer por nós, para sofrer naquela cruz pelos nossos pecados, pelas besteiras, coisas que nós fazemos no dia a dia. Jesus, ele derramou o sangue dele por nós, meus irmãos, para nossa salvação. Vamos fazer o máximo possível para agradar o nosso Rei, para agradar o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Imagina, meu irmão, a humilhação que Jesus não suportou. Até cuspida na cara ele levou, para morrer ali naquela cruz por nós, para que a gente venha ter a vida eterna, para que a gente venha ter salvação. Que aqui diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas pessoas dizem que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, tem muitas pessoas que dizem que o Evangelho de Jesus, ele veio para enganar, para fazer você ser fanático. Muitas pessoas, eu acho que não entendem, porque ficou escrito para a gente seguir a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus. Onde está escrito aqui, meu irmão, que ele veio para que nós tenhamos salvação, para que o mundo tenha salvação. Não para que a gente condene ele também, igual aqueles lá no passado fez. O nosso Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. Nós temos que fazer o máximo possível para seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, pensa contigo mesmo, meu irmão. Quando você faz alguma coisa que você sente que não é do agrado de Deus, a quem é que você está magoando? A quem é que você está ferindo? É o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que aguentou humilhação por nós e calado. Ele bem que podia se defender, ele bem que podia descer da cruz lá e tá nem aí, mas ele veio a esse mundo para morrer por nós, pela nossa salvação, para que nós não seja condenado. Quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente critica um irmão, a gente está magoando ao nosso Salvador, a gente está magoando ao Senhor Jesus, a gente está magoando aquele que morreu por nós. Quando você fala uma palavra profana contra um irmão, quando você aponta um irmão, pode ter certeza, meu irmão, que isso não é bom. Vamos tentar nos corrigir. Quando Deus tocar no nosso coração que o que a gente está fazendo é errado. Eu sei, meus irmãos, nem eu não sou perfeito. E nenhum dos irmãos é perfeito. Mas a palavra de Deus veio para a gente copiar o máximo possível a vida de Jesus, para a gente copiar o máximo possível a maravilha que Ele fez por nós. É para a gente começar dentro de casa, aqui é a nossa casa. Vamos começar aqui pelos nossos irmãos. Vamos começar essa maravilha aqui, dentro da casa de Deus.
que nós todos somos irmãos. Nós estamos aqui para orar um pela vida do outro. Vamos respeitar os nossos irmãos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado. Crer, eu acredito que crer nele é a gente seguir os passos de Jesus. Não que nós somos santos igual o nosso Senhor Jesus foi, mas, meu irmão, não é bom a gente tentar, pelo menos para ele ver o esforço que nós estamos fazendo, pelo menos tentando ser perfeito? Tá? Se não conseguir, não existe essa palavra, né? Se não conseguir, que nós vamos conseguir. É só nós querer. É só nós querer, nós vamos conseguir. E a gente chega lá, meu irmão. Porque o Espírito de Deus não deixa você se enganar. O Espírito de Deus não deixa você fazer coisa errada, não, viu? Quando você está prestes a fazer uma coisa errada, ele te avisa, ele te alerta, para você não fazer e não se arrepender depois. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, quem acredita que o nosso Senhor Jesus veio a esse mundo para sofrer por mim e por ti? Quem acredita, meu irmão? Então, meus irmãos, vamos fazer por onde esse sacrifício que o nosso Pai fez por nós, vamos fazer por onde ele não seja em vão. Vamos estar atentos, porque, meus irmãos, esse mundo não tem maravilhas mais para nós, não, meus irmãos. A maravilha para nós está dentro de nós, dentro do nosso coração, quando nós recebemos a palavra de Deus com alegria e sem rejeitar. Quando o Espírito Santo usa um pastor para falar com o irmão, tem irmão que fala, tá falando pela carne já. Isso aí não é de Deus. Meu irmão, tem que tomar cuidado quando o Espírito Santo de Deus está usando um servo dele para falar com você. O servo de Deus, ele tem o maior medo de falar uma coisa pela carne. O servo de Deus, ele toma cuidado, cada palavrinha que ele vai falar. Porque aqui está escrito, meu irmão, vamos tomar cuidado com as coisas que nós pensamos no nosso irmão. Vamos tomar cuidado com as coisas que nós imaginamos do nosso irmão. Quando você vê que o irmão está fazendo alguma coisa errada, aos seus olhos da carne, a única coisa que nós temos que fazer é se ajoelhar e orar por ele. Que eu creio, meu irmão, que a tua oração, ela salva uma vida. Porque quando você pede em nome de Jesus, o nosso Deus, ele faz. O nosso Deus, ele faz. Quando eu me ajoelho, que eu falo, Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, meu Senhor, dê vitórias com abundância para os teus servos.
Eu peço, meus irmãos, em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador. E eu creio, meus irmãos, olha, eu já passei por várias coisas na minha vida, e por eu não vigiar, eu quase morri, por não vigiar nas palavras de Deus, por não vigiar na palavra que Deus falava comigo, na palavra que Deus falava para mim. Por pouco eu não morri. Sabe por que eu não morri? Porque o nosso Pai, Ele já estava me olhando lá e dizendo, esse dia de hoje já estava marcado. O nosso Pai, Ele olhou e disse, não é o dia dele ou não. Hoje ele não vai. Ele primeiro tem que fazer aquilo que eu escrevi. Tem que fazer a obra primeiro. Ele tem que resgatar aquelas ovelhas que ainda estão afastadas. Aquelas ovelhas que ainda não conheceram o meu caminho. E graças a Deus, meus irmãos, eu não estou me exaltando e nem me gloriando. Mas eu tento levar a palavra de Deus para os irmãos da melhor forma possível. Eu tento passar para os irmãos da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, aqui onde eu estava falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque, meu irmão, eu entendo que aqui fala, quem não crê já está condenado. Por quê? Quem crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Isso aí é vamos falar entre aspas, porque é uma palavra para a gente entender bem. Porque aquele que crê, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê já está salvo. Quem crê somos nós que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e o que o Espírito Santo tem para falar conosco. E aquele que não crê, que já está condenado, aquele, meu irmão, é o que não quer ouvir a palavra de Deus. Ou então, aquele que ouve a palavra de Deus, sabe que é errado e continua indo ao contrário. Esse é o que não crê. Isso é uma palavra para a gente ficar vigilante, para a gente tomar cuidado. Porque eu acredito que aquele que não crê é o que ouve a palavra de Deus, o que ouve os mandamentos e diz, aquilo ali não pode, e você continua fazendo. Você vem no culto, o Espírito Santo fala com você e diz que não é por ali, e quando você sai de porta fora, você vai fazer o contrário, você vai fazer do jeito que você acha que é. Então, você não está crendo na palavra de Deus, você não está crendo que existe o Senhor Jesus, você não está crendo que existe o nosso Salvador, você não crê que Ele morreu por nós, você não crê que Ele derramou o sangue por nós. Porque aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens
e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Onde estão as trevas? Meus irmãos, isso é uma palavra para a gente meditar a cada dia. As trevas, meus irmãos, as trevas é aquela musiquinha que passa, que você às vezes se distrai e começa a falar, cantar um pouquinho. As trevas é aquelas festas imundas. As trevas são aquelas que muitos escolheram ficar naquele mundo do que estar aqui buscando e servindo ao nosso Senhor Jesus. As trevas é aquela coisa que você vê brilhando na sua casa, a televisão, que você deixa de ouvir a palavra de Deus para estar fixado lá, que isso não é certo mesmo. As trevas é você dizer que, para mim estar conversando um pouquinho com o irmão ali, tem problema não. Sendo que aquele irmão está pensando uma coisa diferente de você, com uma pequena palavrinha que ele fala ali para você que você concorda, você já está se desviando do caminho de Deus. E se você está se desviando da luz, você está caindo nas trevas. Vigia. Quando você senta para conversar com um irmão ou com algum colega, ele começa a falar algumas coisas. A partir da hora que você começa a contemplar aquelas palavrinhas com ele, você já está caindo para as trevas. Vigia, meu irmão. Pelo que eu entendo, a treva é essa parte aí. E muitas coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. As trevas, meus irmãos, ela está aí. Para a gente fugir das trevas, nós temos que estar na luz. Aonde tem luz, as trevas não chegam. A luz é o nosso Salvador. A luz é o nosso Senhor Jesus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha só, meus irmãos, aqui de novo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amam mais as trevas do que a luz? As trevas, ela oferece muita facilidade para você. As trevas, ela enlarguece o caminho. No começo, é só maravilha. Agora vamos ver, meu irmão, quando você já estiver lá no fundo, que você não enxergar nem um tantinho da luz. Quando você estiver lá no fundão, que você não enxergar mais nem um tantinho da luz. Toma cuidado, meu irmão. Sabe qual é o tantinho da luz que eu estou falando? Quando você procurar um lugar para ouvir a palavra de Deus, quando você procurar um lugar para ouvir a palavra de Deus, que você não encontrar mais, quando você procurar uma Bíblia e você não encontrar mais, meu irmão, porque vai chegar esse dia. Não deixa que as trevas ganhem a sua alma. Meu irmão, por mais pequeno que for o pregador, por mais pequeno que ele for o pregador, meu irmão, dá ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é boa, ela é saudável. Ela vem para te salvar. Ela vem para te arrancar daquele mundo. Ela vem para te arrancar das trevas. Ela vem para te trazer para a luz. Toma cuidado, meu irmão, na palavra daquele que não quer a tua salvação. Toma cuidado daquele que quer te enganar, daquele que te oferece maravilhas. Porque, meu irmão, é como tem aquele ditado: não acredita muito quando é esmola grande. Não acredita não, meu irmão. Porque as coisas de Deus,
ela vem devagarinho, mas você chega lá. O caminho é estreito, mas você passa. O caminho das trevas, ele está grande. As trevas estão grandes, meu irmão. As trevas estão ganhando muitas pessoas. Eu me entristeço quando eu olho, quando eu ouço algumas pessoas falar que já estiveram no altar do Senhor, já estiveram pregando, ganhando almas, ganhando vidas. Eu me entristeço quando essa pessoa fala para mim que se afastou do caminho do Senhor. Quando essa pessoa fala para mim que se afastou dos caminhos de Deus. Olha, meu irmão, sabe por que essas pessoas se afastam dos caminhos de Deus? Porque essas pessoas não querem ouvir direito a palavra de Deus. Essas pessoas não querem seguir. Muitas pessoas se enfurecem com a pequena palavra do pastor. Meu irmão, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar se nós se enfurecer com a pequena palavra que o pastor quer corrigir? Não dá lugar, não, meu irmão. Não dá lugar para as trevas, não, pelo amor de Deus. Meus irmãos, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus irmãos, nós somos discípulos do Senhor. Nós somos discípulos de Jesus. Meus irmãos, tem muitos discípulos do inimigo. Tem muitos discípulos daquele lá. E é em grande número. Eu não me conformo, meus irmãos. Eu não me conformo dos discípulos de Deus se encostar, ficar com vergonha de falar a palavra de Deus. Os discípulos de Deus ficam com vergonha de falar a palavra de Deus quando tem um ali do lado ouvindo funk no celularzinho, ou então falando palavras obscenas. Meus irmãos, eu não me conformo. E quando eu falo que eu não me conformo, é porque o nosso Pai também não se conforma de capacitar nós para ser discípulos dele e deixar que as trevas ganhem. Porque as trevas, para arrastar um de nós, eles estão achando facilidade. Por que eles estão achando facilidade para levar um de nós? Porque a gente está precisando mais ler a palavra, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Ouvir a palavra de Deus. Quando o pastor está aqui para pregar a palavra de Deus para nós, ele não está, eu tenho certeza que ele não está agredindo nenhum com palavras. Eu tenho certeza que ele não está oferecendo nenhuma coisa obscena para você. Eu tenho certeza que ele está tentando meter aqui no coração, meu irmão, botar no coração do irmão a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, a palavra do Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. É claro que os irmãos lembram. Maravilha, meus irmãos. As trevas, meus irmãos, as trevas é aquela. Ele vem de mansinho. Ele vem de mansinho ali do teu lado, de mansinho, de mansinho, de mansinho. Meu irmão, o bicho é traiçoeiro. Você está com o pé bem aqui, ó, mas o bicho é traiçoeiro. Um descuido, um pequeno descuido, uma pequena palavra que ele fala para você, você já caiu do outro lado, meu irmão. E quando você cai lá para o outro lado, é triste, porque você fica com vergonha de voltar para o outro lado. Você fica dizendo, não vou não. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu não sou digno de voltar. Pronto. As trevas começam a trabalhar na tua mente. E é aí que eu quero dizer para você, para não aceitar. Se você pulou para lá, do mesmo jeito que o Senhor Jesus, do mesmo jeito que Deus enviou um servo para pregar a palavra para você, para te trazer para cá. Irmão, filho, desde a primeira vez, antes de você vir para a casa de Deus, o que era que você fazia antes? O que era que você aprontava antes? Porque você veio para a casa do Senhor, você começou a fazer a obra de Deus, você caiu, teve um pequeno desvio para o mundo, você fica com vergonha de voltar de novo? Tem nada a ver, meu irmão.
O nosso Senhor, Ele está aqui para salvar. Ele está aqui por nós. Ele está aqui, meu irmão, ele verteu o sangue por nós. Ele não está aqui por brincadeira. Ele está aqui para salvar almas, para nos dar vida eterna, meus irmãos. Quando chega meu irmão, olha, meu irmão, vamos só de novo aqui no versículo 18. Quem não crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A gente crê no Senhor é acreditar e pegar a palavra de Deus para nós, no nosso coração, e seguir. Como eu estava falando, meus irmãos, eu fico triste quando eu conheço um irmão que se desviou dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor, por causa de uma pequena coisa, que ele tem vergonha de confessar para Deus, por uma pequena coisa que ele tem vergonha de si mesmo. Não pode ser assim, meu irmão, a gente não pode pensar assim. Se a gente pensar desse jeito, as trevas já ganhou. Então você não pode deixar, você não pode usar essa palavra, as trevas ganhou. Olha que feio. Senão, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, Ele morreu em vão. Ele verteu o sangue dele em vão. Ele aguentou gozação na cara dele em vão. Ele aguentou aquelas pessoas rindo da cara dele em vão. Que vergonha, né, meus irmãos, que a gente sente quando a gente pensa desse jeito. Por isso, meus irmãos, é aí que está quando os irmãos falam, quando o pastor está pregando, que ele fala, amor, é amor. Amor com os irmãos, amor com o próximo. Se o irmão fala alguma coisa que você não gosta, conversa com ele. Chama ele em particular. Não fala para todo mundo ouvir. E nem vem para o altar de Deus desabafar. Conversa com ele e pergunta o que está acontecendo, o que é que está sucedendo. Porque Deus não gosta de divisão. Deus não gosta, meus irmãos, de divisão e nem gosta de desavença na casa dele. Por isso que eu peço para os irmãos, vamos estar firmes, meus irmãos. Vamos estar firmes na palavra de Deus. Eu vou ver aqui no versículo 19, de novo, João 3:19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, muitas vezes a gente só quer a maravilha para a nossa carne. A gente só quer aquelas coisas que a gente diz assim, tá bom demais, ali hoje tá bom. Senão, Deus não deixava. Mas é porque você fica fora da palavra quando você vê muitas tentações te puxando. E aí já chega um de um lado e outro de outro e começa. Não, porque Jesus tomou vinho. Não, porque Jesus foi no casamento, vocês não viram lá? Tá na Bíblia. Então, meu irmão, olha só. Ele começa a usar aqueles lá para arrastar você para as trevas. Não aceita, pelo amor de Deus. Se você fazer uma coisa dessa, você cai no mundo. E se você cai no mundo, acontece, meu irmão, de você ficar com vergonha de voltar para a casa de Deus. Acontece. Quando a palavra de Deus diz que o homem amou o mundo, que o homem ama mais as trevas do que a luz, essas coisas, meus irmãos, não está só na nossa mente, não está só ao redor, está na nossa cara, está nas nossas vistas. As trevas, meu irmão, é o que você acha que é bonito. As trevas é o que você acha que é maravilhoso para você, porque é maravilhoso para a sua carne. Por que muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Porque acha facilidade nas trevas.
Por que muitas pessoas se desviam do caminho de Deus? Porque dá ouvido àquele que está nas trevas. Então, meus irmãos, como eu estava falando, muitas pessoas eu já vi, pregadores, homens de Deus, que ganhou almas, homens que levou a palavra de Deus, homens que resgatou vidas. Hoje eu vejo, meus irmãos, homens que eram homens abençoados e hoje está no mundo, está nas trevas, está na sarjeta. Por quê, meu irmão? Porque ele deu ouvido àquele que está nas trevas. Quando a palavra de Deus vem para o nosso coração, não é para a gente deixar ela sair assim, meu irmão, é para a gente fazer ela crescer, ela brotar no nosso coração. Para não deixar acontecer essas coisas que acontecem com essas pessoas que eu estou falando, que era do altar de Deus e está no mundo. Porque se você se deixar levar, você vai chegar lá no fundão. Vai indo, vai indo, vai indo. E aí, meu irmão, vai ser ruim. Porque vai chegar o dia que você vai procurar alguém para pregar a palavra de Deus e você não vai achar. Vai chegar o tempo que você vai procurar uma Bíblia e você não vai achar. Você vai se arrepender. Você vai dizer, oh meu Deus, por que eu não ouvi aquele irmãozinho falar naquele dia? Ai meu Deus, por que eu não ouvi o pastor? Ai meu Deus, ele estava certo. Então, meu irmão, antes que aconteça isso, vamos tomar cuidado, vamos vigiar nas palavras que a gente ouve, vamos vigiar nas coisas que a gente pratica. Deixa eu só dar continuidade numa palavra sobre uma pessoa que eu ouvi. Era uma pessoa que estava no altar de Deus, uma pessoa que pregava grandemente a palavra de Deus, resgatava vidas. E essa pessoa, meus irmãos, hoje ele está no mundo, ele não está conseguindo força para voltar. Meu irmão, quando você vai falar da palavra de Deus para ele, ele acha que já conhece, ele acha que está fazendo certo. Mas não é assim, meu irmão. É aí que está. Ele já está afundado lá, então tem que ter cuidado. Ele acha que conhece a palavra de Deus. Ele não quer mais ouvir. Olha, meu irmão, presta atenção. Se eu estou aqui, eu estou lendo. Vou repetir mais uma vez. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu estou explicando essa palavra aqui de um jeito, do jeito que eu entendo. Se chegar um irmão aqui, ele vai explicar de um outro jeito, também na direção do Espírito Santo de Deus. Quem estiver me entendendo, meu irmão, dá glória. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é interpretada de várias formas. Nessa pequena palavra aqui, do mesmo jeito que eu estou falando, vai ter outras pessoas que vai falar, vocês podem prestar atenção, vai pregar em cima dessa palavra de outra forma. Mas, tem um porém. Você sabe quando essa palavra está sendo usada por uma pessoa de Deus, por uma pessoa que quer o seu bem. Quando é uma pessoa que não quer o seu bem, o Espírito Santo vai tocar no teu coração, que não é daquele jeito não, é do jeito que o Senhor quer. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu quero falar, meus irmãos, que se eu falei alguma coisa aqui que ofendeu algum irmão, olha, meu irmão, não foi por mim, eu não estudei. Essa palavra veio aqui espontaneamente, entre aspas eu posso falar, espontaneamente nem tanto, porque o Senhor, o Espírito de Deus, Ele dá a direção. Ele dá a direção.
Por isso, meu Senhor, eu falo, Pai, mais uma vez, obrigado, Deus. Meus irmãos, eu nunca peguei no microfone para falar da palavra de Deus mais que meia hora. E graças a Deus, que nunca tinha acontecido, o Senhor me deu entendimento para entender tudo que eu estava falando aqui. E eu estou muito feliz, meus irmãos. E eu quero deixar mais uma lembrança do que eu estava falando aqui. Para os irmãos estar vigiando. Para estar vigiando, meu irmão. Em cada coisa que o coleguinha fala para você. Cada coisa que aquele que diz ser seu amigo fala para você. Porque quando ele te levar, meu irmão, é complicado para você voltar. É difícil. Nós somos vitoriosos por estarmos aqui na casa de Deus, cultuando ao Senhor Jesus, cultuando ao nosso Pai, ao nosso Salvador. Gostaria de convidar a missionária Daiane para estar passando com a salva. Aqui no versículo 20, vamos dar continuidade. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Vamos repetir aqui, meus irmãos. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aleluia, Jesus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Meus irmãos, só um pequeno lembrete. Do jeito que eu estava falando aqui, que nós somos escolhidos de Deus, nós somos discípulos do Senhor, nós somos discípulos do Senhor Salvador, o nosso Senhor Jesus. Eu falo, meus irmãos, que do mesmo jeito que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, tem pessoas que tentam botar no coração, plantar no coração do irmão, no coração da irmã, palavras de má fé, palavras contrárias. Pode ter certeza, meus irmãos, que o Espírito de Deus, ele age no teu coração quando alguém for falar palavras que não é de Deus, palavras que não vêm do Espírito Santo, palavras que vêm do acusador, palavras que vêm daquele que quer te arrastar para as trevas. Pode ter certeza. E quando for assim, meu irmão, afasta dessa pessoa. Meus irmãos, eu quero estar passando o microfone para o pastor. E até aqui o Senhor, o Espírito Santo tem me usado. Eu agradeço muito, porque, meus irmãos, sinceramente eu quero falar que eu nunca falei tanto assim da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Deus. E quero falar para os irmãos que eu estou muito feliz. E aquele que receber essa palavra, eu quero falar para os irmãos, ela veio diretamente dos céus, ela veio diretamente do Espírito Santo de Deus, para estar alertando os irmãos. E assim, meus irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.